Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre buscando autoconhecimento, trabalhando a nossa autoestima. Eu quero falar hoje sobre livre-arbítrio, ser seletivo e como isso está ligado à nossa autoestima. Eu pergunto agora para você, você é seletivo? Tem gente que me pergunta, mas não é feio ser seletivo? Não é muita frescura ser seletiva? Eu sempre digo que não. E nós precisamos ser seletivos e usarmos bem o nosso livre-arbítrio, seja no nível físico, mental, emocional, energético, tá? E às vezes a dificuldade de ser seletivo envolve, na maioria, tá, das vezes, merecimento, vitimismo, muito da autoestima e do autorrespeito. Eu gostaria de fazer algumas colocações que eu aprendi na biodança. A biodança é um sistema criado pelo chileno Rolando Toro que visa trabalhar as nossas emoções e entender como nós funcionamos, né? E é interessante o link da biodança com a gestalt terapia, porque nós temos justamente na gestalt terapia, essa linha que eu atuo, a necessidade de entendermos os motivos que nos levam a agir de uma ou outra forma. Por que nós mantemos certas posturas? Quais as crenças que estão por trás dessas posturas e dessas nossas decisões? Então, um dos pontos interessantes, chaves realmente da biodança, são algumas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês e que isso, de certa forma, norteia as ações, norteia as decisões, norteia as dificuldades de se posicionar na vida e de decidir. Exemplos. Quem aprendeu a conviver com a tristeza tem dificuldade de se abrir para a alegria. Quem conviveu com muita crítica, culpa, sensações de culpa, vai ter dificuldade em ter valores positivos e decisões positivas. Quem aprendeu a conviver com cobranças, punições, vai ter muita dificuldade em se autorrespeitar, em se perdoar. Quem conviveu com a prisão, com a falta de liberdade, vai ter muita dificuldade de ser livre, de ser assertivo. Então veja como aqui é tão importante nós trabalharmos a autoestima. Quem tem uma boa autoestima faz uma seleção boa nesses níveis que eu falei, faz boas escolhas, usa bem o livre-arbítrio. Aí é o que eu falo, né? Tem sempre aquela turma que tem aquelas colocações muito amplas, né? Você tem que ser assertivo, você tem que usar bem as suas palavras, você tem que ser confiante. Gente, você tem que ser corajoso. Que coisa mais besta. Às vezes as pessoas entendem tudo isso como uma bela crítica. Aí se reprimem mais ainda e falam, eu não tenho jeito mesmo, eu nunca vou ser corajoso, eu nunca vou ser assertivo, tudo que eu falo é uma coisa ruim, não leva a nada. E a pessoa tende a se introjetar, né? A introspectar cada vez mais. Tem aí os cursinhos de finais de semana, coaches, né? Que vamos falar todas as frases positivas. Eu sinto, eu quero, eu posso, eu realizo, eu sou feliz, eu sou próspero. No final de semana. 15 dias depois a pessoa está na mesma postura. Por quê? Porque ela não entendeu as crenças que ela carrega. Então tudo isso que eu falei é muito real, gente. Uma pessoa que aprendeu a conviver com a tristeza, ela vai sempre ter uma visão triste da vida. Uma criança que aprendeu que o vitimismo, o tadinho de mim, chamava a atenção, mesmo que fosse de uma maneira negativa, ela vai ter muita dificuldade de sair do vitimismo. Ela sempre vai se sentir uma vítima da sociedade, de alguém. E aqui um exemplo interessante
são as pessoas que se colocam as ordens nas mãos de tiranos de uma maneira totalmente passiva, conformada, como se ela não tivesse o direito de fazer reivindicações, de ter uma postura mais assertiva, de dizer, puxa, eu não quero fazer isso agora, porque ela acha que ela vai ser criticada. Ah, mas eu não posso dizer não, imagina o que o outro vai pensar de mim, ele vai ficar chateado, e se a pessoa ficar chateada, ela vai embora, e eu vou ficar abandonada. Tá vendo? O medo subliminar, ele vai nortear as decisões da pessoa. Ela não vai deixar de ser vítima, ela não vai ser assertiva, ela não vai ser capaz de falar não, porque a crença que ela absorveu é que ela tem que ser legal, que ela tem que ficar quieta, que ela tem que se conformar, que está tudo bem, ela não pode reclamar de nada. Gente, quantos casos de relacionamentos que nós vemos isso? Dependentes emocionais que se unem, um é passivo, outro é tirano, mas os dois são dependentes, eles ficam lá juntos. Somando as neuroses, somando os comportamentos assim, os mais bizarros possíveis, né? Um alimentando o outro, tipo o ciumento, o que faz uma cena para provar, reivindicar a atenção do outro, para ver se o outro gosta mesmo. Sabe, coisas assim. Então, quando a gente fala de bom uso do livre-arbítrio, nós precisamos pensar na nossa autoestima. Como é que está a sua autoestima? Você se valoriza? Você reconhece em você inteligência, habilidades, potenciais que você já usou em alguns momentos da sua vida que você tem? Tem gente que esquece disso, tá? A pessoa fala, eu não consigo. Como não? Você tem potenciais, você tem inteligência, você tem habilidades. Usa. Eu não sei se eu tenho. Claro que tem. Vamos pegar um exemplo bastante pequeno, tá? Vamos, por exemplo, vamos dirigir, aprender a dirigir. Para aprender a dirigir, você tem que ter um pouco de disciplina, tá? Prestar atenção, você tem que ter uma certa coordenação motora, prestar atenção onde você está, sabe? Meio que planejar, né, o caminho que você vai fazer. Então, nós temos aqui várias habilidades, prestar atenção, disciplina, uma organização motora. Então, você tem. Como você vai usar essas habilidades? Como você vai usar a sua inteligência, seus potenciais? Então, isso está na nossa natureza. E aí eu volto a uma coisa que eu sempre falo, que é a aprendizagem da conexão. Se nós não nos conectarmos com o nosso sentir, nós nunca vamos saber o que é bom para nós. E no nível material, eu repito isso sempre, no nível material nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que nós preferimos, tá? Você sabe o que você gosta de comer, você pode não contar para ninguém, você pode até se conformar em comer uma coisa que você não quer, para agradar não sei quem, muito comum isso. Tá? Você pode concordar em um lugar que você odeia, mas você vai porque você tem dificuldade de falar não. Imagina o que o outro vai pensar se você falar não. Então veja, mas você sabe? Então nós sabemos sim, nós temos sentidos interiores que nos mostram o que nós precisamos e o que nós gostamos. As nossas ações deveriam estar sempre direcionadas nas nossas necessidades e motivações. Necessidades reais, eu estou com fome. O que eu vou comer? Eu posso até comer uma coisa que eu não gosto, mas eu estou com fome, eu preciso comer, eu decido. Agora, se eu posso comer uma coisa que eu gosto, por que eu vou ficar com a que eu não gosto? Se eu posso ir num lugar que me agrada, que me deixa feliz, por que eu vou topar ir num lugar que eu odeio, que eu vou me sentir mal? Então, gente, olha que interessante esse link com o sentir. O sentir. Aquela coisa que você para e você sente. Como eu me sinto com isso? Eu tô com frio nesse momento. Seu corpo tá avisando que você precisa se agasalhar. Eu tô com calor. Puxa, seu corpo tá avisando que você talvez esteja com muita roupa, né, num ambiente muito quente. Então, nós temos necessidades reais. Você sabe a hora que você tá com vontade de fazer xixi, gente, para. Sempre. Você sabe a hora que você está com sono? Sabe? Você pode ludibriar. Não vou agora.
Vou segurar. Vontade de fazer xixi, você segura até um ponto, tá? Se você quiser controlar demais, não vai dar certo. O sono, você até pode fazer alguns exercícios, alguns pontos de doing que a gente conhece, para ficar mais acordado. Mas chega um ponto que você vai ter que dormir, porque isso faz parte da sua necessidade fisiológica, isso faz parte da sua natureza. E nós precisamos respeitar. Então, da mesma maneira que nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades emocionais. Nós temos a capacidade de fazer escolhas emocionais. Será que a gente usa a mesma inteligência emocional? Aqui eu vou falar de um livro, Inteligência Emocional e Autoestima, que eu escrevi, muito interessante, que fala exatamente disso. Eu preciso ter uma inteligência emocional para lidar com o que eu sinto de uma maneira correta, aceitando, pensando a respeito, né? Deliberando e encaminhando essa emoção. Voltando ao nosso exemplo, eu estou com vontade de fazer xixi, tá? Até que ponto eu aguento? Mas chega um ponto que eu vou ter que ir. Então eu aceito, eu delibero, eu decido e eu vou, tá? O resto é a mesma coisa. Vamos lá, uso do livre-arbítrio. E se a pessoa não se sente merecedora de alguma coisa que é boa? Ela vai fazer uma escolha exatamente ruim? Porque ela não se sente boa mesmo. Sabe aquela pessoa que, qualquer coisa serve? Essa pessoa não tem autoestima, ela não se valoriza, ela não tem um conceito legal sobre ela, e ela acha que ela não tem merecimento do bom. Então, aquela crença subliminar que eu sempre falo, que as pessoas trazem às vezes da infância, seja pela repressão, pelo autoritarismo que houve, onde ela conclui que ela não é boa o suficiente. Ora, quem não se acha bom o suficiente não vai se sentir merecedor de nada de bom. Então ela vai fazer péssimas escolhas. No relacionamento, nas amizades, no trabalho, ela vai tolerar coisas que ela nem devia tolerar. Mas ela topa, ela aceita, porque ela não se sente merecedora do bom. Então olha que coisa interessante, tá? E aqui não basta você falar, não, mas eu sou bom, eu sou valoroso, eu me amo e eu me aceito. Ajuda você só falar um troço desse? Você pode repetir o dia inteiro essa frase, mas se você não tiver atitudes consistentes com aquilo que você está falando, não adianta nada. Sinto informar. Aí vem aquela turminha, não, tem que ser positivo, tem que ficar falando frases positivas o dia inteiro. Funciona? Não. Mas isso vai impregnar o seu cérebro? Não vai. Porque para impregnar o cérebro tem que ter emoção, tem que ter sentir, tá? Então não basta eu falar eu me amo e eu me aceito. Eu tenho que ter atitudes que eu mostre para mim que eu estou fazendo o bem para mim, que eu aceito a mim mesma, eu aceito a minha natureza como ela é. Então olha que interessante, esse é um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, onde você vai respeitar as suas necessidades, como um todo, necessidades físicas, necessidades emocionais, mentais. Outro dia uma pessoa me falou, nossa, eu sou tão sensível a barulhos, a estímulos, a gritaria, eu detesto isso. Mas então eu vou ficar o dia inteiro no shopping, porque alguém quer, para fazer companhia? Não. Eu vou estipular o tempo, eu aguento 2 horas, mais que isso não. Percebeu, gente, como é importante? Às vezes eu ouço, eu vou contar um caso de uma pessoa que estava num site de relacionamento. Aí, o interesse dela era arranjar um namorado. Qualquer um, por incrível que pareça, qualquer um que topasse ficar com ela. E esse ficar com ela significava ela agradar o fulano de todas as formas. Bom, ela teve alguns casos horríveis, tá? Se magoou profundamente, chegou a correr riscos muito grandes de levar uma pessoa para dentro do apartamento sem conhecer essa pessoa, mandar ela entrar, porque ela não se sentiu com coragem de falar não. Né? A gente precisa se conhecer antes de eu trazer você para dentro, correu um risco danado a ponto de eu chamar atenção que isso não era uma postura autorrespeitosa, ela correu riscos desnecessários. Enfim,
ela andou se relacionando, se deu mal, teve várias frustrações, e aí ela conheceu um sujeito que pareceu interessante, e conversaram algumas vezes, tal, por telefone, pareceu legal, até que o cara resolveu convidá-la para sair. Foi pegá-la no apartamento, e aí ele falou, tudo bem a gente passar num lugar antes? Ela falou, tudo bem. Ela teria que ter perguntado onde, né? Ela não perguntou, porque ficava chato. Imagina, ser curiosa, imagina. Sabia ser meio chato para ela. Ponto negativo, ela não falou nada. O fulano levou ela numa boca de fumo. Sabe, nesses locais onde a pessoa compra droga? Ele chegou, conversou com um cara, comprou não sei quantos pacotes de cocaína, virou para ela e disse, você quer? Ela falou, eu acho que não. Eu acho que não? Imagina, ela não podia falar nada, porque soaria como uma crítica. Bom, segundo risco que ela correu, e muito grave, ela começou a se relacionar com esse sujeito e descobriu que, além da cocaína, ele era alcoólatra e que, quando ele ficava assim bastante alterado, ele era muito agressivo. Ela presenciou altas cenas de agressividade com os pais dele, os próprios pais. E aí ela ficou pensando, nossa, será que eu vou ser alvo dessa agressividade? Falei, vai. Não, mas a gente devia experimentar mais um pouco, ok? Por sua conta e risco, sempre levando em conta esse trabalho de fazer ela perceber como ela se sentia. Ela já se sentia mal, ela já se sentia autodesrespeitosa, fazendo uma coisa que ela não se sentia bem. Não, mas ela queria namorar alguém. Ela queria agradar alguém que desse a garantia que ia ficar com ela o tempo todo. Bom, essa pessoa tinha uma filha, tá? De um outro relacionamento, uma adolescente. E a coisa foi andando, esse sujeito agressivo e tal, até que um dia, não concretizou ainda bem, mas ela praticamente sentiu que ele ia estuprar a filha dela. Aí ela acordou, né? Opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Acabou com o relacionamento. E mesmo assim ela ficou chorando várias semanas, com dó do cara. Será que eu fui muito rígida? Será que eu não dei chance o suficiente para essa pessoa? Então veja, uma pessoa muito imatura, muito infantil, no decorrer da terapia, ainda bem ela foi percebendo a duras penas e tentando resgatar, se harmonizar com o autorrespeito, com a autoestima e trabalhando aquelas crenças, aquelas conclusões errôneas dentro dela, como se ela não valesse nada, como se ela não fosse boa o suficiente e ela tinha que se conformar com qualquer coisa. Fomos trabalhando isso ao longo do tempo e finalmente ela conseguiu, se deu a chance de encontrar uma pessoa legal, sabe, e iniciar um relacionamento, aí sim, respeitoso. Então, gente, voltando, olha a necessidade do autoconhecimento, da percepção, das crenças, das conclusões que um dia você tirou a seu próprio respeito, para trabalhar o livre-arbítrio, o bom livre-arbítrio, que são as boas escolhas, as escolhas que fazem bem, que acrescentem, que tenham a ver com um plano positivo para você. Às vezes não interessa o sacrifício do planejamento, né? Tipo, eu quero aprender um esporte radical para escalar a montanha X. Tudo bem, você vai participar de um treino. Treino é complicado? É. Mas você tem aquela motivação e você quer conseguir. Então tá, você vai, você faz o que precisa e consegue. Então veja, nem sempre o caminho ele é levinho. Não, às vezes é árduo, mas ele faz parte de um plano, de alguma coisa que eu quero, tá? Tenta emagrecer, veja se é fácil. Não, tem um monte de coisas que você precisa mudar na sua vida, criar uma nova disciplina. Tenta ganhar o músculo. Você vai ter que malhar numa academia, fazer os exercícios certos. Para quê? Para concretizar o seu objetivo. E tudo isso tem que ter também o quê? Um respeito. Porque eu tive uma cliente, faz um bom tempo, ela começou a frequentar uma academia porque queria emagrecer. E foi aumentando cada vez mais o ritmo.
de treino, a ponto de ficar 6 horas treinando. O que aconteceu? Estiramento dos nervos, né, dos tendões, joelho e tornozelo. Teve que fazer cirurgias, ficou um monte de tempo acamada, porque exagerou na dose. Então veja, essas exigências que não tem nexo, como se você fosse um robô, também não é legal. Reflete uma autoestima baixa. Então aí recomendo, gente, que vocês pensem, como é que anda a minha autoestima? Autoestima é autoconceito. Aquele olhar que você tem realista sobre você mesmo, que reconhece a tua unicidade, tá? Que reconhece a sua responsabilidade pessoal, de que ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer. Ninguém dorme para você. Ninguém toma remédio ou faz exercícios no seu lugar. Então veja, coerência de metas, coerência no pensar, no sentir, no agir, e aqui eu sugiro a leitura do livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. Muito importante, falando do aspecto responsabilidade. Então, quando a gente trabalha esses aspectos, nós elevamos a nossa autoestima, nós começamos a estar de acordo com a nossa natureza. Nós nos colocamos às ordens da nossa natureza, que nos mostra como nós nos tratamos. Então, se eu crio um bem-estar, é como se a natureza estivesse falando, legal, por aí. A hora que eu crio um mal-estar, que é bem assim que é, tá? A natureza está falando, não, tá tudo errado, esses pensamentos são horríveis, essa postura não cabe para você. Então, gente, pensar, sentir, agir consistentemente, coerentemente com o que me faz bem. Então, o bom uso do livre-arbítrio é justamente essa coerência. Eu preciso sentir para fazer escolhas legais, seja nas companhias, importante, no que eu assisto, seja na rede, no que eu gasto a minha atenção. Tem gente que fica o dia inteiro vendo TikTok, nada contra, tá? Mas, gente, tem muita besteira lá. Tem gente que adora ficar ouvindo gente, sabe, que fala tanta besteira, sabe aquelas coisas assim bem miraculosas? Tire tais objetos da sua casa que a sua prosperidade vai aparecer. Ouça, sei lá o que, em quantos hertz que você resolve todos os seus problemas. Gente, mentira, falácia. Não é assim que funciona. Use a cor tal, use o aroma X para você se livrar da sua ansiedade. Até parece que é tão simples, né? Não é. Leia o livro Ansiedade sob Controle, para você entender melhor o que é ansiedade e outros vídeos que eu já fiz aqui sobre isso. Então, gente, vamos assumir responsabilidade pelo nosso bem-estar. A natureza está o tempo todo falando, mostrando. Você só precisa estar conectado. E para estar conectado, você precisa estar centrado. Sabe aquela coisa de, deixa eu olhar para mim, deixa eu respirar, deixa eu sentir em simples coisas. Será que eu estou sentada de uma maneira legal? Sabe, será que eu estou criando alguma tensão agora? Em pequenas coisas. O que eu vou comer que eu gosto, o que eu preciso, tá? Para o meu bem-estar maior. Quais as companhias que me fazem bem, os programas que eu assisto, as músicas, qualquer coisa, desde que gerem um bem. E lembre-se, você é uma natureza única. Não se compare. Tá? Quer experimentar alguma coisa? Beleza. Como é que você vai saber? Você não experimentou. Mas a hora que você experimentou e se sentiu mal, caia fora. Isso serve para os relacionamentos também. Ok, gente? Espero que você tenha curtido o vídeo. Curta mesmo, bota aí o seu like. Compartilhe. Eu acho que muita gente precisa ouvir essas informações, essas reflexões. Se inscreva no canal se você já não o tenha feito para receber os nossos vídeos. Enfim, estou à disposição, facilmente localizável. Com dúvidas, críticas, observações, deixa aí seus comentários, vou gostar de ver. Sugestão de temas, então fico aqui à disposição e desejo tudo de bom, muita coerência nesse pensar, nesse sentir e nesse seu agir. E agradeço imensamente pela atenção.
E até o próximo vídeo. Fiquem na paz.